Olá, pregador! Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje com uma aula super especial que vai livrar você de um grande problema que eu vejo muitos pregadores aí cometendo, que é a tal da alegorização, ou seja, dar um significado, um sentido que não era o significado nem o sentido que o autor bíblico desejava transmitir. Isso é um problema porque o nosso interesse é comunicar a voz de Deus, falar aquilo que Deus ensina, e para isso nós precisamos nos manter fiel à intenção de Deus no texto sagrado. Então, para você se livrar da alegoria, eu vou dar para você aqui uma aula que vai te ajudar a entender o que é a alegorização e como se livrar desse problema. Então vamos lá. Então vejamos aqui, nessa aula o que é que nós iremos ver? Nós iremos primeiramente apresentar para você qual é o problema na alegorização, ou seja, será que eu posso alegorizar mesmo? Será que eu posso olhar para uma palavra e dar um outro sentido que eu quero, que tenha mais a ver com o contexto da minha comunidade, da minha igreja? Ou será que eu tenho que me manter fiel à intenção autoral? Então eu vou mostrar para você o problema e também vou mostrar, claro, como você se livrar desse problema no ato da sua interpretação e no ato da sua pregação, que é quando você está ali diante da igreja, interpretando o texto para as pessoas que estarão a te ouvir. Então, vamos lá, vamos entender primeiramente o que é esse problema da alegorização. Então vejamos aqui. Primeiramente, o problema da alegorização é que ele exclui o significado do autor bíblico. O autor bíblico, quando escreveu sob a inspiração do Espírito Santo, ele tinha um significado que ele gostaria que os ouvintes, os primeiros leitores, entendessem. E nós precisamos buscar, então, essa intenção autoral. Grave bem o que eu estou lhe dizendo, ou seja, a intenção autoral é o que é importante para nós. E a alegorização, ela simplesmente exclui o autor bíblico e passa, então, o pregador, o intérprete, a dizer o que a palavra significa ou o que o texto significa. Além disso, outro problema é que quando você alegoriza a Bíblia, você acaba manipulando o texto e também manipulando seus ouvintes, ou seja, você vai usar o texto para dizer o que você quer e não o que Deus quer. E aí, quando é o que você quer, você vai conduzir as pessoas para o que você deseja e não aquilo que Deus deseja. E não é isso que um pregador fiel, um pregador expositivo, ele tem a intenção de fazer, não é mesmo? Então, como é que a gente se livra desse problema? Então, como é que a gente pode, na hora da interpretação e na hora da pregação, se livrar da alegorização? Vou dar para você aqui algumas orientações que têm a ver com a exegese. Primeira coisa que você deve atentar é o seguinte: toda vez que você for interpretar um texto, atente para o aspecto histórico, o aspecto cultural daquele texto. Por quê? Porque é esse pano de fundo, são essas informações que vão ajudar você a delimitar o significado que o autor bíblico desejava transmitir. Então, se o autor está falando lá de sacrifício, né, como um ato de renúncia, por exemplo, o que é que vai dizer que esse sacrifício é um ato de renúncia e não sacrifício de animal? É o contexto. Em que lugar o autor está dizendo, para quem ele está dizendo, como é que os ouvintes entenderam aquela palavra. Então, esse contexto cultural, esse contexto histórico aí, ele é fundamental para você realmente chegar o mais próximo possível da intenção autoral. Outra dica também dentro do contexto é observar o contexto literário. Então perceba, o contexto histórico tem a ver com a ocasião, o tempo, as pessoas, a comunidade. Já o contexto histórico tem a ver com o documento, né? E o documento ele tem primeiramente o seu gênero. E aí o que é o gênero literário? Na Bíblia nós temos vários gêneros, nós temos parábolas, nós temos poesia, nós temos narrativas. Você tem que entender esses gêneros para você saber como é que se lê uma narrativa. Porque se você vai ler, por exemplo, uma poesia como uma narrativa, isso vai dar problema na hora da sua interpretação. Então entenda o gênero literário. Além disso, observe o lugar da passagem que você está interpretando dentro do documento. Se você, por exemplo, está lendo Mateus e percebe que a partir do capítulo 5, ali Mateus narra o que acontece, o que é dito no Sermão do Monte, você precisa considerar aquele contexto literário ali para você entender melhor as partes, as palavras, as frases que estão ali dentro do Sermão do Monte. Além disso, relacione as partes do próprio documento para você saber o que é que o autor desejava comunicar. Dificilmente o autor, quando ele diz alguma coisa dentro de um documento, ele vai dizer a mesma coisa de uma forma diferente. Ele não vai fazer isso. Então, se você entender uma parte, está clara para você, use essa parte
para interpretar aquela parte que você está interpretando. E assim você vai se aproximar da intenção autoral e com certeza você não vai cometer a famigerada alegorização da Bíblia na sua pregação. Eu espero que com essas dicas aí você entenda. Primeira coisa, olha, não vá cometer alegoria, não manipule a Bíblia, busque a intenção autoral. Para você chegar a isso, o que é que você vai fazer? Você vai observar os aspectos históricos, culturais e literários da passagem. Usando essas informações, você vai conseguir transmitir a palavra com fidelidade e sendo fiel ao Deus que te enviou para pregar o Evangelho. Se essas informações foram úteis para você, deixa aqui o seu joinha. Se tiver alguma dúvida, também coloca aí nos comentários. E que Deus seja glorificado em teu ministério. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.